Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui no salão. Está um pouco apertadinho, mas eu espero que a gente possa ter um ambiente bem aconchegante para podermos, então, ouvir a palestra do pastor Genaro, né, pastor Roger, que está em nosso meio. Eu gostaria de iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela vida, porque nós podemos estar aqui, reunidos também como igreja. Queremos te pedir, Senhor, uma bênção também dos trabalhos de hoje à noite, palestra do pastor Roger, que o Senhor também possa estar usando ele para nos instruir, Senhor, conforme a tua vontade. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão aqui presentes, também aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, Senhor. Queira estar conosco e com a tua igreja, hoje e para sempre, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Rogers, eu gostaria então de passar a palavra para o Senhor e dizer boa palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Falar sobre sem ansiedade. Sem ansiedade. Isso, Eu prometo que não vou ler tudo, tá? Só vou ler algumas coisas. Brincando. Eu estava lembrando a primeira vez que eu vi em Castrolanda, o senhor que me atendeu. Ah, verdade. Eu lembro do café, muito bom. Muito obrigado. Então, prometo que não vou ler tudo, tá? Procurarei mais interagir com os irmãos nessa noite. E o tema que eu escolhi, de alguma forma, eu estava preocupado quando falaram que era uma palestra, uma conversa com a comunidade, de escolher um tema que pudesse estar relacionado com algum tipo de dilema ou de dificuldade que nós pudéssemos estar passando, ou diretamente ou indiretamente, devido nós vivermos numa sociedade globalizada. Por mais que nós, vocês ou nós, venhamos a viver em pequenas regiões ou em regiões assim distantes de grandes centros, nós, em certo sentido, enfrentamos os mesmos problemas, às vezes, quando se trata de problemas relacionados à saúde, ou principalmente problemas relacionados à ansiedade, que é o tema específico que eu gostaria de tratar com vocês. Eu gostaria de pensar sobre a ansiedade, dar um mapa para vocês nesse início do que eu pretendo conversar com vocês nessa noite. Falar sobre a ansiedade, como ela conduz ao burnout, né, que é uma doença comum hoje em dia, de consumo pessoal, sua relação com o estresse, e como que houve uma mudança de paradigma na nossa civilização, uma mudança de comportamento que tem conduzido a sociedade a experimentar ou a viver de maneira mais ansiosa em nossos dias. E no final da nossa reflexão, eu gostaria de pontuar os prejuízos, mas destacar mais, né, no final da nossa conversa, os aspectos, alguns apontamentos que possam servir como possíveis soluções dentro dessa sociedade que vive ansiosa, nessa sociedade que vive estressada. Tá? Por isso que eu disse que pode ser temas que não estejam diretamente relacionados a uma experiência particular. Mas eu acho que indiretamente a gente já ouviu de alguém que sofre de ansiedade ou que está quase que numa crise de burnout relacionada ao excesso de atividade que essa pessoa tem assumido. Gostaria de, após esse mapa do que nós iremos falar,
gostaria de iniciar comentando sobre como que a ansiedade propriamente é um dilema social, é um dilema que faz parte do nosso dia a dia. A ansiedade parece que ela tem essa origem naquela sensação de que todas as coisas, ou como que todas as coisas dependessem de nós, tanto de maneira direta quanto de maneira indireta. É aquela sensação de que se nós não estivéssemos, ou se nós não... Aquela sensação que se as coisas não estivessem, se não estiverem sob o meu controle, como que não funcionasse, ou como que não fosse para frente. É aquela sensação de que se eu não estiver presente, as coisas não vão caminhar do jeito que eu quero, ou do jeito que eu imagino que seja o melhor. A ansiedade é essa sensação de que se eu não fizer corretamente, as coisas não vão alcançar o fim, o objetivo que eu pretendo. A ansiedade está relacionada a essa sensação de que se não estiver sob o meu controle, se eu não dominar, se eu não estiver controlando, as coisas não vão sair da forma como eu espero. Esse é o início desse sentimento de ansiedade que está presente em boa parte do coração das pessoas. É aquela sensação de que se eu não tiver o controle, se eu não fizer da forma como eu penso, como eu imagino, as coisas não sairão da maneira como eu almejo, como eu desejo. A ansiedade também, ela está relacionada àquilo que a mente se ocupa. A ansiedade, de alguma forma, é a ocupação da mente que leva, por consequência, à ocupação do próprio corpo. Como essas duas coisas estão relacionadas. Aquilo que ocupa a nossa mente, automaticamente ocupará, por favor, automaticamente vai ocupar o nosso próprio corpo, porque vai depender de nós energia, vai depender de nós a ocupação, não somente da mente, mas do corpo, para que determinada coisa possa ser realizada. É interessante que alguns estudiosos que tratam sobre a ansiedade têm conectado a ansiedade a essa síndrome do burnout. E eu vou explicar mais ou menos, porque para alguns pode ser uma palavra diferente, né? O que é esse negócio? O que significa burnout, literalmente? É uma palavra que foi incorporada do inglês para demonstrar ou para atestar uma síndrome, ou um comportamento de esgotamento na saúde. Literalmente, burnout significa exaustão, queima, algo que se esgota, algo que se consome. Mas o seu sentido foi incorporado e agora possui contornos antropológicos para identificar determinados comportamentos humanos, comportamento que traz algum tipo de prejuízo. Por isso que a definição propriamente, e me permita-me aqui nesse momento ler, burnout significa o conjunto de sintomas e sinais de exaustão física e psíquica decorrente de um trabalho prolongado e com níveis altos e crônicos de estresse. Ela é acompanhada de um sentimento de frustração em relação a si mesmo e ao trabalho, atingindo todos aqueles que, com dedicação exagerada ao trabalho e com perfil perfeccionista, se dedicam a determinado empreendimento. Essa é a definição de burnout. Pessoas que são consumidas interiormente pelo fato de alimentarem em si aquela sensação que devem ter o controle ou que determinada coisa, principalmente relacionada ao seu trabalho, precisa sair da maneira como é idealizada, de maneira perfeccionista. E eu pergunto, né, quem de nós, em nossa vida, não deseja que as coisas saiam de maneira correta, precisa? É ou não é? Nós temos isso, né? É normal, eu acho que com vocês também.
Não. O pouco que eu conheço, eu sei dessa sensação e desse sentimento que acompanha a história, tanto a história de vocês, quanto a minha própria história, ou a história daqueles que eu conheço, de fazerem as coisas de maneira correta, perfeita, que expresse exatidão. Mas o quanto isso, na nossa sociedade atual, tem acarretado determinados prejuízos. Prejuízos relacionados à ansiedade, pelo fato de perceber que nem tudo está debaixo do nosso controle, nós não temos o domínio de tudo, e que, muitas das vezes, aquilo que nós planejamos não sai, não acontece da forma como nós havíamos planejado com antecedência. Isso, nós estamos à mercê disso, principalmente nessa sociedade em que nós vivemos. Mas por que nós estamos experimentando desse tipo de enfermidade, desse tipo de problema relacionado à saúde e ao comportamento? Tem um filósofo, é um pensador chinês, que ele faz uma leitura da sociedade. Eu acho interessante essa leitura. Eu gostaria de destacar essa leitura desse psicólogo, porque ele consegue identificar a razão. Em certo sentido, ele consegue identificar a razão do porquê que nós vivemos numa sociedade ansiosa. Na linguagem dele, nós vivemos numa sociedade de cansaço. Ele dá a razão dessa mudança apontando para uma mudança de paradigma, de comportamento que aconteceu em nossa sociedade. Ele diz que até o início do século XX, nós vivíamos mais em uma sociedade disciplinar, numa sociedade onde a disciplina era considerada como valor. Era esse tipo de sociedade disciplinar, de disciplina, era caracterizada mais por fábricas, por asilos, por presídios, por quartéis, por fábricas, aonde a palavra dominante era a ordem, onde a disciplina governava, onde o comportamento do indivíduo em obedecer determinadas normas era aquilo que se predominava. Ele diz que nós saímos de uma sociedade disciplinar e nós adentramos a uma sociedade de desempenho. E essa sociedade de desempenho tem o seu origem no meio do século XX, e faz parte agora do século XXI, da sociedade do século XXI. Mas o que identifica essa sociedade de desempenho? Essa saída de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de desempenho. Numa sociedade de desempenho, olha o que ele traz, que caracteriza esse tipo de sociedade. São prédios altos, onde há escritórios, são bancos, aeroportos, shopping centers, laboratórios de genética, academia de fitness. Nesse tipo de sociedade, aquilo que é valorizado é aquilo que a pessoa pode alcançar, não propriamente aquilo que a pessoa consegue em si, por si mesma, fazer. Nessa sociedade, o sujeito não é identificado como um sujeito que obedece, mas como um sujeito que produz. Porque se ele não produzir, ele em si não vai alcançar o próprio status que a própria sociedade estabelece. Nessa sociedade, o que caracteriza essa sociedade é o yes, I can. É aquele negócio, sim, eu posso. Porque na sociedade anterior, que era de disciplina, a palavra de ordem era não, eu não posso. Porque eu tenho que obedecer às normas. Aquilo que é pré-estabelecido para o indivíduo. A sociedade, e ele diz algo interessante também relacionado à diferença dessa sociedade. Enquanto numa sociedade disciplinar, os efeitos negativos era a geração de pessoas loucas ou delinquentes, pelo fato de não conseguirem obedecer às normas, numa sociedade de desempenho, o efeito negativo desse tipo de sociedade são pessoas estressadas e depressivas, pessoas extremamente
ansiosas. Por quê? Pelo fato de não alcançarem o padrão que a própria sociedade estabelece para que eles alcancem. Olha essa diferença de paradigma e como nós estamos inseridos dentro desse tipo de sociedade. Mas só finalizando o pensamento dele, o que ele traz aqui de mais sério, que eu gostaria de trazer, espero não estar assustando vocês, né? Não, é a leitura que ele traz, mas o ponto mais sério que ele traz, esse filósofo, o nome dele é Byung-Chul Han. Ele escreveu um pequeno livro chamado Sociedade de Cansaço. Eu sugiro a leitura, vale a pena. É um livro bem pequeno e vale a pena ser lido. Ele diz no capítulo 4 desse livro que existe uma violência sistêmica subliminar na nossa própria sociedade, aonde é estabelecido um padrão de desempenho. E se você não alcançar esse padrão de desempenho, você não serve a esse tipo de sociedade. Essa violência sistêmica que ele aponta, é algo que ele traz também, tem produzido infartos psíquicos, não infartos literais, mas tipos de problemas ou problemas relacionados à própria psique, onde envolve a própria ansiedade. E ele finaliza destacando esse tipo de paradigma, essa mudança de paradigma, falando que o que torna doente, na realidade, não é o excesso de responsabilidade, mas o imperativo do desempenho como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. Você tem que fazer para mostrar o porquê veio, porque você está aí. Mas o que isso tem gerado de problema? Esse é o segundo momento dessa fala com vocês. Esse aspecto introdutório é só para tentar localizá-los dentro desse problema maior da ansiedade e como que nós chegamos a esse momento, né? Essa transição, essa mudança de paradigma de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de desempenho. Quais são os problemas que nós temos visto? E aqui eu gostaria de utilizar ou destacar problemas mais relacionados a nós como cristãos, tá bom? Não vou me preocupar tanto em tratar desses problemas dentro dos seus aspectos sociais, de aquilo que tem ocasionado para a sociedade, tá bom? Mas dentro de nosso contexto. O primeiro problema que eu gostaria de destacar, e aqui são só dois, para depois nós apontarmos os aspectos positivos de como superar, dois problemas que eu gostaria de destacar diante do que nós vimos até agora. É que dentro desse tipo de sociedade, onde a ansiedade ela se faz predominante por causa por vivermos dentro de um contexto onde o desempenho é supervalorizado, nós temos indivíduos que são colocados cada vez mais diante de si mesmos, no sentido de ver a sua própria insuficiência. Porque à medida em que nós não conseguimos alcançar os próprios padrões que a nossa sociedade impõe, nós percebemos a nossa própria fragilidade como indivíduo. Interessante que nós mesmos indiretamente estabelecemos padrões, mas nós não conseguimos alcançar os próprios padrões que são colocados por nós. É claro que aqui eu estou falando de padrões que são indiretamente colocados muitas das vezes e que nós assumimos como ideais para nós. Nesse primeiro ponto, de nós não alcançarmos esses padrões e de sermos expostos à nossa própria insuficiência, a depressão tem sido para muitos, em muitos contextos, e aqui eu não quero generalizar no sentido assim de não reconhecer que a depressão também possa ter a sua origem devido a fatores orgânicos, genéticos. Mas a depressão tem sido a expressão patológica do fracasso das pessoas pós-modernas, pelo fato de não conseguirem ler a si próprias. A pessoa começa a ter mais expectativas, a pessoa começa a ter mais perspectivas de sua insuficiência e de sua fraqueza
para determinadas situações, mas não consegue lidar com suas próprias frustrações quando é colocada diante de si, diante de sua própria incapacidade, diante da sua própria limitação, pelo fato de não alcançar determinado padrão. Esse é o primeiro ponto, o primeiro fator negativo. As pessoas não conseguem entender as suas próprias limitações, a sua própria insuficiência. Um segundo malefício que eu entendo que está presente nessa sociedade é as pessoas negligenciam a economia de si mesmo. E economia aqui é dentro do aspecto até, claro, economia sempre nós pensamos no aspecto financeiro. E nós conseguimos medir muito os aspectos financeiros de determinadas coisas, se vai trazer algum tipo de benefício financeiro ou se não vai, se determinado empreendimento vai trazer determinado benefício financeiro para nós ou não. Mas as pessoas não têm um aspecto econômico de si mesmo, e economia aqui é realmente a mordomia do seu próprio corpo, do seu próprio físico. Por isso que é importante destacar que o segundo malefício dentro dessa nossa sociedade é a negligência da economia consigo mesmo, em compreender a si. E aqui é importante destacar, nesse aspecto da negligência consigo mesmo, é que a pessoa se assusta em ver que em si ela não tem recursos suficientes para determinado empreendimento. Às vezes você tem o recurso financeiro, você tem o recurso material às suas mãos. E hoje nós vivemos, dentro de uma sociedade onde nos oferece vários mecanismos para que nós possamos alcançar determinados empreendimentos. Mas a pessoa não tem compreensão de si mesmo, de sua capacidade, não tem a economia de si mesmo para a realização desse empreendimento. Por isso que hoje, eu gostaria de propor isso a vocês, hoje não se pode ter em mente somente a dimensão econômica daquilo que se pode ganhar com o seu esforço e com o seu trabalho. É necessário levar em consideração a economia de si mesmo, daquilo que o seu corpo pode lhe oferecer quando você se empreende a fazer algo. Esse malefício que nós vemos precisa ser combatido com essa noção da economia de si mesmo. Porque nós podemos passar de exploradores da riqueza para exploradores de nós mesmos, se nós não tivermos compreensão de quem nós somos. Por fim, para passarmos para a parte final, eu gostaria de concluir com alguns aspectos, porque parece que aqui eu só vim elencando o problema, né? Ou não, né? Mas tá tranquilo ainda, né? Tá mais, como nós dizemos, tá mais sossegado, eu espero. Mas eu elenquei esses problemas, eu procurei contextualizá-los aqui de maneira geral, diante dessa situação da ansiedade. E eu gostaria de oferecer algumas respostas ou possíveis caminhos para que nós possamos viver melhor numa sociedade de ansiosos, numa sociedade que procura promover em nós essa sensação de viver ansioso pelo fato daquilo que vai acontecer. Como que nós podemos superar ou lidar com esses aspectos? E aqui estão três apontamentos que eu gostaria de destacar para nós concluirmos. O primeiro, eu acho fundamental, é reconhecer que a ansiedade ela não resolve nenhum tipo de problema. Ela simplesmente traz mais problemas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para nós começarmos a pensar numa solução. O primeiro passo a levar isso em consideração é reconhecer os próprios prejuízos advindos da ansiedade. Porque ela, por incrível que pareça, o ansioso às vezes é difícil compreender isso,
a ansiedade, ela não nos conecta com a vida real, por mais que pareça. A ansiedade, ela mitiga as nossas energias e não permite com que nós, à medida em que nós vivemos ansiosos, nos conectemos com aquilo que realmente é verdadeiro diante de nós. Né? Não permite com que nós nos conectemos com a realidade tal como ela é. A ansiedade, ela não tem o poder de antecipar nada a nós. Muito pelo contrário. A ansiedade nos atrasa, não permitindo que nós venhamos a experimentar daquilo que tanto almejamos de maneira concreta. Tem um teólogo que eu gostaria de destacar, é um teólogo que eu particularmente tenho estudado com mais dedicação, que é Herman Bavinck. No seu livro Ética Reformada, ainda não foi traduzido para o português, ele diz algo interessante, falando sobre esse tipo de enfermidade e como combatê-la. No final da sua fala, ele fala sobre a importância da vida na palavra. Porque já que a ansiedade não resolve problema nenhum, o nosso segredo como cristãos está em voltarmos o nosso coração para a palavra de Deus. No capítulo que ele trata, tem um capítulo específico que ele trata sobre as patologias da vida cristã. É interessante esse capítulo porque ele diz assim, permita-me aqui ler. A doença, ela não está localizada na nova criatura, mas na velha natureza. A nova pessoa se manifesta e se opera através da velha. Esse velho eu é a capa, é o órgão, a vestimenta do novo eu. Se esse velho eu não é normal, está apenas a serviço do novo eu. Então o novo eu não pode se manifestar segundo os padrões do velho, mas precisa se manifestar segundo os padrões do novo. Mas como? E ele termina falando, como que nós podemos viver segundo o padrão do novo? O ideal para vivermos segundo o padrão do novo consiste em buscar a palavra de Deus. Ela é comida e bebida da vida espiritual. Ou, se quiserem, que o próprio Cristo seja o alimento, pois ele é o pão da vida. Seja recebido em nossa consciência pela boca da fé e levado ao nosso coração e ali transformado em comunhão com Deus por meio do Espírito, pelo Espírito Santo. Mas algo que ele destaca, que para nós vencermos isso, e reconhecermos que a ansiedade não resolve problemas, mas traz novos problemas, é que a nossa consciência ela seja transformada pela própria palavra de Deus. É um aspecto que nos dará condições, é uma realidade que nos dará condições de vencermos a própria realidade da ansiedade. É não vivermos segundo os padrões do velho homem, que se ocupa com as coisas terrenas, com as coisas deste mundo, mas é nós ocuparmos o novo eu, é ocuparmos o nosso novo eu com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus conduzirá os nossos corações a nos ocuparmos com as coisas pertencentes ao próprio reino de Deus. E quando o nosso coração é ocupado pelas coisas relacionadas ao reino de Deus, não é a ansiedade que habita o nosso coração, mas é a expectativa da nova vida que o próprio Deus promete para nós, que se realizará todos os dias, todos os momentos, numa expectação da própria glória eterna. Essa é uma mudança que nós temos que ter também. Não vivermos de acordo com o nosso velho eu, velha natureza, mas vivermos de acordo com a nova natureza e renovarmos o nosso coração segundo a palavra de Deus. Um outro aspecto interessante, que acho que serve, não é simplesmente reconhecer que a ansiedade não resolve, mas é nós começarmos a ter uma vida que contemple mais aquilo que é belo, aquilo que Deus criou
aquilo que Deus nos oferece por meio da sua criação. Olha que interessante, a nossa cultura nos afastou daquilo que é realmente importante para a nossa existência, por incrível que pareça. Quanto mais nos é oferecido nessa sociedade de consumo, menos nos é ofertado daquilo que é realmente essencial a nós. Parece que numa sociedade de consumo, aquilo que nos é oferecido nos distancia mais daquilo que é extremamente essencial e necessário a nós. E a palavra de Deus nos serve como orientação, porque a própria palavra de Deus pede para que nós observemos a própria natureza. Os lírios, os pássaros, e hoje, se o Franz me permite, só citar o nome dele, agora já citando o nome dele, né? Nós estávamos indo para conhecermos a cooperativa, né? E as pombas estavam comendo os milhos, né? Porque o pessoal está descarregando os milhos. E eu lembrei de um texto bíblico: os cachorrinhos não comem daquilo que cai da mesa. Eu fico imaginando essas pombinhas torcendo para que o milho caia do próprio caminhão, para que elas possam o quê? Se alimentar. E Deus cuida. Claro que às vezes um caminhão passa por cima de alguma ali, né? Eu não sei. Mas Deus cuida dessas pombas, diante das nossas próprias, da atividade dos irmãos em depositarem milho, soja, enfim, trigo aqui, nos silos. Deus cuida, Deus pensa nisso. Não cai uma soja de um caminhão se não for o quê? Propósito divino em atender alguém da própria criação do Senhor. Nós valemos muito mais. Deus cuida de nós. Nós precisamos novamente voltar os nossos olhos para a criação e ver que o cuidado de Deus, embora seja intenso e presente sobre aquilo que Ele criou, é muito mais presente e intenso na vida daqueles que Ele elegeu. Porque sobre a vida do eleito, não há simplesmente o aspecto daquilo que é ordinário na vida, daquilo que é necessário à existência. Na vida do eleito há a presença do próprio Espírito comunicando as verdades necessárias à vida espiritual. É isso que faz com que nós venhamos vencer a ansiedade também. Reconhecer essa presença divina em nosso coração. Porque vamos ser sinceros, né? A gente já levanta pensando naquilo que nós vamos fazer, não é? Já levantamos pensando no escritório, pensando na agenda, pensando naquilo que nós temos, né? Que realizar durante o dia. Isso é normal. Não é que nós devamos, né? Ninguém está pedindo para rasga a tua agenda, não faça aquilo que... Mas o nosso coração, ao amanhecer, tem que ser elevado à certeza. Nós temos que elevar a nossa mente à certeza de que, Senhor, a minha satisfação, a minha alegria está em Ti. A minha realização, antes mais de ter realização naquilo que eu posso conquistar ou alcançar, a minha realização, meu prazer está em Te servir, está diante de Ti. Essa é a forma de nós, um dos caminhos de nós lidarmos ou superarmos a ansiedade. É olhar para o belo. E olhar para o belo é olhar para o Criador. Olhar para o Criador é olhar para o Deus Redentor. Mas por fim, o último que eu gostaria de destacar, para superarmos isso, não é simplesmente reconhecer, não é simplesmente olhar para o belo, mas é um retorno à vida familiar. Eu acho que esse é um dos pontos que nós temos sido desafiados, a Tati e eu, na igreja onde nós temos auxiliado nesse início de ano. O pastor pediu para que nós dessemos uma mão para nós trabalharmos com casais, devido aos desafios que são inerentes a essa vida familiar inicial. Casais recém-casados ou que tenham filhos pequenos. E uma das coisas que nós temos apontado para esses casais
é a importância da vida familiar. Muitos dos males que nós enfrentamos na nossa sociedade se dá pelo fato, a sua razão tem não simplesmente por essa mudança de paradigma de uma sociedade onde a palavra-chave era disciplina, para uma sociedade onde a palavra-chave seja desempenho, mas os grandes problemas que nós enfrentamos na sociedade atual é a própria fragmentação do lar. As pessoas andam ansiosas porque não encontram mais na vida familiar um porto seguro, um lugar onde possa descansar, um lugar onde possa contar com alguém. O cônjuge com o seu outro cônjuge, marido com mulher, mulher com marido, ou os próprios filhos já não encontram no seu lar ou na figura de seus pais um ambiente, corações que possam entendê-los e que possa promover a eles o suporte necessário. Porque nós temos que entender que muito mais do que essa sociedade ocasionar um susto a nós, estranheza a nós, essa sociedade ocasiona um susto maior nos nossos próprios filhos. Às vezes nós temos a tendência de pensar que, não, eles já estão mais habituados com essas mudanças tecnológicas, né? Uma coisa é eles terem essa aptidão para trabalhar aspectos dessa sociedade nesse nível tecnológico, de terem mais habilidades, mas eles não possuem a maturidade que somente os pais possuem para ler a sociedade. Uma coisa é você ter a técnica. Os nossos filhos têm, né? Mexem com computadores, mexem com qualquer coisa muito melhor. Embora a minha ainda não. Tá? Ainda tem 3 anos, então eu sei mais do que ela. Tá? Não sei até quando, né? Não sei até quando, mas eu ainda sei um pouco mais do que ela. Mas o que nos diferencia dos nossos filhos é a capacidade de leitura que nós temos da sociedade. E a forma como nós podemos diluir isso, colocar isso no coração deles. Porque os nossos filhos, é claro que nós nunca saberemos mais no que se refere a questões teológicas. E eles não precisam disso, que nós saibamos disso. O que os nossos filhos precisam é da capacitação que eles somente encontrarão no lar para ler a própria sociedade onde estão inseridos. Somente a maturidade dos pais é que pode oferecer isso a eles. Por isso que o convívio familiar é um dos pontos para vencermos esse mal da ansiedade e outros males. E o livro de Provérbios, permita-me concluir com isso, o livro de Provérbios se torna significativo nesse ponto, pois o livro de Provérbios, ao falar sobre sabedoria, eu creio que os irmãos já tenham visto isso, ou já tenham pensado sobre isso. A sua principal parte, que é a sua primeira parte do livro de Provérbios, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, e também parte do capítulo 10 ao capítulo 24, vai tratar sobre família, vai tratar sobre sabedoria dentro do contexto familiar. Isso para mim é significativo, porque nós, ao observarmos a Escritura, já nos dando a própria orientação, nós temos uma segurança que a chave para nós enfrentarmos os problemas, ansiedade, burnout, enfim, eventos que estão intimamente conectados à sociedade em que vivemos, nós podemos voltar ao nosso próprio coração aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus pode estabelecer no lar trincheiras, ou pode estabelecer dentro da própria casa solidez nos relacionamentos, para que os malefícios enfrentados por nós não alcancem, não a nossa casa, não alcancem o nosso próprio coração. É a palavra de Deus que dará a nós essa condição. Na vida em família podemos encontrar inúmeros problemas
E a ansiedade é um deles. Mas o nosso retorno, ou retorno àquilo que a palavra de Deus nos diz, dentro do contexto familiar, é chave, é instrução, é uma das maneiras que podemos vencer os problemas pós-modernos, principalmente relacionados à ansiedade. Gostaria de deixar essa palavra com vocês, tá bom? Eu sei que para alguns aqui foi falando, pastor, é um burnout, né? Ansiedade. Não, eu vivo muito bem. Eu estou muito tranquilo aqui, né, em Castrolândia, eu não tenho esses tipos de problemas. Ou, né? Para alguns, né? Pode soar. Mas para outros não. Outros já estão enfrentando esse tipo de problema, não na vida, mas às vezes um filho, às vezes um cônjuge, às vezes um amigo tem passado por isso. É claro que há inúmeros mecanismos, às vezes de enfrentamento disso, crise de ansiedade, mas o meu objetivo nessa conversa com vocês é que o caminho sólido, que é alcançável, que está à nossa disposição, é botarmos o nosso coração para a palavra de Deus. Deus vai nos dar a graça necessária, à medida que a sua palavra é visitada, o nosso coração é aberto por Ele, para vencermos esses tipos de problemas que estão ao nosso redor, às vezes estão dentro de nossa própria casa. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao presbítero Richard. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.